Eu cumprimento a todos quantos estão assistindo este vídeo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a todos, irmãos. Este vídeo representa o primeiro trabalho do programa Idolatria Fora. Ao longo no transcorrer deste trabalho, nós iremos dando os esclarecimentos necessários para que cada um entenda o propósito deste trabalho. Nós vamos ler um texto bíblico, que é o texto que vai ser analisado hoje, né? E ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo número 1 até o versículo meia dúzia. E o texto diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança ao que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Glória a Deus. Altíssimo Deus, louvado seja teu santo nome. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos a Ti, Senhor, neste instante, Senhor, em prol deste trabalho, meu Deus, em prol do que vai ser falado, do que vai ser dito, do que vai ser divulgado. Senhor, nós invocamos a Ti e Te pedimos que o Senhor fale conosco. Senhor, fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, toma este trabalho em Tuas mãos, toma as nossas vidas, toma a vida de cada um daqueles que estão assistindo a este trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, se ele for do Teu agrado, meu Pai, que ele seja divulgado, que ele seja espalhado, Senhor, que ele esteja em todos os lugares que o Senhor assim o desejar. Meu Deus, é o que nós Te pedimos e eu Te agradeço por esta oportunidade e por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, antes de nós analisarmos esse texto, nós vamos fazer uma introdução para falar alguma coisa a respeito desse trabalho e a respeito de tudo aquilo que nos levou, que nos fez chegar até ele. Então, irmãos,
devido ao que vai ser relatado, né, nós já adquirimos um domínio na internet e nós vamos tentar fabricar um site, e o nome do site é Idolatria Fora. E também, já de antemão, vou divulgar o e-mail para aqueles que queiram falar conosco, nos dar a honra de escutar as opiniões. Idolatria Fora, tudo letra minúscula, @gmail.com. Nós vamos fazer um trabalho bem elaborado de divulgação com Twitter, Facebook, com todas as redes sociais que for possível, né? Divulgaremos esse vídeo e todos os outros que vão ser feitos no YouTube, e para que haja, né, que muitas pessoas tomem conhecimento do que é esse trabalho. Bom, antes de ir mais em frente, é bom que fique bem claro que nós não representamos nenhum tipo de igreja, digamos assim, de denominação evangélica. Existe Assembleia de Deus, existe Igreja Batista, existe Igreja Metodista e uma série de outras. Para se ter uma ideia, existe mais de 1000 denominações evangélicas no Brasil, né? Nós não representamos nenhuma delas. Pelo contrário, nós estamos aqui porque eu me considero numa tentativa de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O meu rumo é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele, porque só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele dá o Espírito Santo. Só Ele tem todas as coisas em suas mãos. E nós procuramos ser um discípulo dele, um aprendiz e um seguidor de Jesus. Ser um discípulo de Jesus não é uma coisa fácil. Numa das passagens bíblicas, Jesus dá uma série de diretrizes para aqueles que querem ser um discípulo de Jesus. Então, o primeiro deles, ninguém pode dizer que é discípulo de Jesus se ama mais a alguém ou alguma coisa do que ele. Então, uma pessoa, para se dizer discípulo de Jesus, ela tem que amar mais a Jesus Cristo do que os seus pais, sua mãe, seus filhos, seja quem for. Ele tem que ser apaixonado por Jesus Cristo. É isso que é o objetivo de cada discípulo dele. Então, nós não representamos nada, nenhuma denominação, não representamos ninguém, não fazemos parte de nenhuma igreja, né? E não possuímos nenhum título religioso, como seja pastor, bispo. Eu, quando tive na minha vida cristã, eu passei em algumas denominações
e em uma delas eu cheguei a alcançar títulos, mas isso são coisas que estão no esquecimento. Eu não sou pastor, não sou bispo. Se eu puder ser um discípulo de Jesus Cristo, isso já me deixa muito feliz, muito satisfeito, né? Agora eu vou me reportar ao que nos trouxe nessa situação que nós nos encontramos agora, da elaboração desse trabalho e da construção da elaboração desse vídeo. Bom, há muitos anos atrás, digamos assim, há uns 7 ou 8 anos atrás, né, nós já, né, gostando, acreditando, crendo que um grande poder que existe à disposição dos crentes é a oração. Ninguém pode ser um crente sem orar, ninguém pode ser um crente sem manter um relacionamento íntimo que só é conquistado através da oração. O maior poder que existe no mundo, no universo, em todos os lugares, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder supremo. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas com o poder da sua palavra. Com a palavra dele, ele cria o universo, também ele pode acabar com o universo. Então é um poder extremamente inefável. Inefável significa que não é possível descrever por palavras. E o segundo maior poder que existe é o poder da oração. Porque quando o crente dobra o joelho, quando o crente se prostra, quando o crente se quebranta diante de Deus, as suas petições, o seu clamor é ouvido. Eu tenho testemunho de grandes coisas que Deus fez através da oração. Oportunamente, isso vai ser citado, poderá ser citado ou vai ser citado, vai ser mostrado. Mas o que acontece? Eu adquiri o hábito porque, primeiro, se você quer alguma coisa, você tem que se esforçar. Então, eu, com vontade ou sem vontade, eu tinha a minha disciplina de ir orar. E hoje, posso afirmar que diariamente, chova ou faça sol, se eu tiver condições, depois que eu me tranco no meu ambiente, eu presto um culto ao meu Senhor, todo dia, com leitura da palavra, com oração, com cânticos, sozinho, eu e ele, sem ninguém estar assistindo. Porque com Deus, o que você faz de público, você já fez, já recebeu o reconhecimento. Por exemplo, esse trabalho aqui, o que nós estamos fazendo, nós isso não traz um reconhecimento de Deus assim tão
contundente quanto aquele que você faz só você e ele. Então, nos meus momentos de oração, né, eu não vou dizer que eu sou melhor nem que oro mais do que ninguém, não se trata disso, simplesmente o que eu posso afirmar é que todo dia eu faço minha oração. Todo dia eu levanto, eu faço uma oração breve, mas de madrugada eu faço uma oração mais tipo um culto, né? E isso não é favor nenhum, porque se eu não fizer isso, eu estou perdido. Eu estou perdido, porque a partir do momento que eu fui para Deus, eu arrumei uma inimizade com o diabo. Então eu tenho que estar sempre junto a Deus, eu tenho que estar assim com Ele, porque eu estou demonstrando o meu amor por Ele, a minha fé, e a minha confiança e a minha esperança. Então eu ia para minhas orações, né? E durante o dia sempre eu não moro no Brasil, eu estou longe do Brasil, eu estou nos Estados Unidos da América. Então, através do computador eu eu lia o Jornal Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Revista Veja, e por aí vai, o Dia, né? E tomava conhecimento daquele monte de notícia. E algo foi tocando no meu ser de tal maneira que eu ficava vendo tantas pessoas sofrendo, e viúvas sofrendo, crianças sofrendo, idosos sofrendo, tanta maldade acontecendo no Brasil, né, que aquilo me dava uma compaixão. E o que acontecia? Eu fazia minhas orações e nas minhas orações eu incluía aquelas pessoas. Eu comecei a orar por aquelas pessoas, interceder, pedir por elas, aquela pessoa está sofrendo tanto, né? E aí Deus foi respondendo com suas revelações no meu coração, né? E eu fui vendo que tudo aquilo se tornava, não vou dizer inútil, mas pouca coisa podia ser feito. Então, eu fui evoluindo também e passei a fazer as minhas orações pelo Brasil, pelejando contra o espírito maligno que se apossava ali no Brasil e fazia tantas coisas acontecerem na nação brasileira. E mais revelações surgindo. E o discernimento de espírito constatando. Tem certas pessoas, eu não vou citar o nome, mas tem certas pessoas que desempenham cargo no governo, que entram diante de uma televisão, falam alguma coisa, mas o crente que possui o dom de discernimento de espírito, ele não ouve o que ele está falando com a boca. Ouve o que tem dentro do coração dele. Muitas vezes ele está falando uma coisa e dentro do coração dele tem outra, né? Mas claramente, não é que eu seja melhor do que ninguém. Deus, quando dá dom, Ele dá pela misericórdia dEle, pela graça, porque Ele quer que nós tenhamos conhecimento das coisas que estão se passando. Então, aí foi a revelação foi vindo e através das nossas
digamos assim, participações no trabalho de Jesus, né, nós fomos caminhando até chegarmos na situação atual. O sentimento que chega dentro do meu coração, dentro do meu ser, né, devido a todas essas revelações, tudo que chegou dentro de mim, do meu coração, né, de que a nação brasileira, e quando eu falo a nação, eu falo como um todo, porque a nação não é só aquele pedaço de terra que consta no mapa. Não, a nação é cada morador, cada pessoa, tudo faz parte de um contexto que toda a nação brasileira está, não estou falando aqui por sentimento de querer levar terror, nem levar preocupação além da conta para os meus amados irmãos. O sentimento que tem dentro de mim é terrível. A nação brasileira, ela está correndo um risco sem precedentes. Tudo devido a uma prática maligna, forjada nas profundezas do inferno, porque nós não lidamos com seres de pouca esperteza. Nós lidamos com seres altamente cheio de conhecimento, cheio de todos os artifícios que ele necessita para alcançar os seus objetivos malignos. Então, o que acontece? A prática da idolatria, ela é terrível. Nos próximos, nós vamos fazer 20, 30, 50 programas desse tipo, cada um abordando um assunto, ou relacionado com a idolatria e as suas consequências, ou com alguma coisa que tenha uma relação com isso. Então, os irmãos aqueles que acompanharem, vão poder constatar que a prática da idolatria, ela é altamente maligna para com aqueles que praticam a idolatria. Só que o Brasil, ele tem um problema mais sério ainda, porque existe algo chamado autoridade espiritual. Por exemplo, eu, no tempo que eu não era crente, eu fui um grande pecador. Eu ainda peco, porque quem diz que não peca é mentiroso. Está escrito na Bíblia. Eu vou falar muitas coisas e não vou citar o versículo bíblico, o lugar onde está escrito, porque senão nós íamos gastar um tempo imenso. Vou citar os versículos bíblicos daquilo que nós estamos abordando hoje. Nos próximos trabalhos, nós vamos
dentro de cada trabalho, nós vamos citar os versículos bíblicos que sejam compatíveis com aquilo que nós estivermos falando. Então, no Brasil existe uma idolatria que é oficial. Eu, no meu fórum íntimo, eu chamo aquilo de idolatria chapa branca, porque aí no Brasil os carros, não sei se ainda é assim, os carros do governo, eles vão com a chapa branca. Aí no Brasil existe uma idolatria por lei, porque nomearam uma estátua como padroeira da nação brasileira. Eu tenho que falar que se eu não falar isso, eu vou explodir. Eu não aguento mais de tanta necessidade de botar isso para fora. E eu vou lutar enquanto tiver um pingo de fôlego para acabar com esse tipo de idolatria oficial, idolatria chapa branca. Isso é possível acabar. Se depois disso alguma pessoa quiser adorar uma imagem, quiser adorar um ídolo, nós não podemos impedir. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, isso é uma coisa. Então, quando eu pratiquei os males que eu pratiquei, eu sofri as consequências. E a minha família, a minha descendência, também sofreu a consequência. Por quê? Porque eu tenho autoridade espiritual sobre a minha família. Da mesma forma, isso vai ficar bem claro quando nós estudarmos, quando nós tomarmos conhecimento dos próximos trabalhos, dos outros trabalhos que vão ser feitos. Nós vamos ver que quando um governo assume uma nação, se ele faz alguma coisa que é mal, tanto ele responde por isso, como todo o povo da nação responde por isso, porque o governo tem autoridade espiritual sobre a nação que ele dirige. A palavra de Deus diz que Deus, ele é dono de tudo. E ele tem o controle de tudo. E todas as autoridades estão subordinadas a ele. O que acontece? O Brasil, que é um país praticante da idolatria oficial, então só entra governo permitido por Deus. E nenhum governo que entrar para dirigir a nação brasileira vai conseguir resolver os problemas da nação, né? Porque é impossível. Tem até uma palavra de Deus que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a partir do momento que uma nação estabelece uma lei decretando que uma estátua, um ídolo de uma religião, não respeitando os que fazem parte de outras religiões e que não aceitam esse tipo de idolatria, que não aceita esse ídolo, fiquem submetidos a esse tipo de iniquidade. Então, existe uma lei dizendo, decretando que a padroeira do Brasil é uma santa de uma religião de pedófilos, cheia de pedófilos, de homossexuais,
de pessoas que praticam atos negativos, né? E eles fazem algo que eles dizem que é um santo e a nação assume esse tipo de idolatria, né? Então, qual é o fruto disso tudo? Nós temos esse tipo de governo, aonde o que tem instalado dirigindo o Brasil não é um governo, é uma quadrilha. É uma quadrilha de bandidos da pior qualidade. Por quê? Ô povo, eu estou falando porque está revelado no meu coração. Eu estou fora do Brasil há 14 anos e talvez eu tenha mais coisas reveladas dentro de mim do que quem mora aí. É uma quadrilha onde os principais dessa quadrilha é o sistema financeiro e o próprio governo. Por exemplo, esse Banco Central que está aí, dirigido por um laranja, ele só serve para praticar os atos que são maus para o povo brasileiro. Para isso eles dizem combater a inflação, mas eles mesmos fazem a inflação. Ô povo, você mora num país onde todo ano vai aumentar o aluguel, a gasolina, já está previsto. Aumenta o aluguel, a gasolina, a conta de telefone, conta d'água, conta de luz, o salário. Então, já existe uma inflação. Já existe uma inflação. Aí o laranja chega e diz assim, tem que aumentar o juro. Olha, só trouxa, só um Zé Mané para acreditar que se você pegar e der dinheiro para o banco, porque quando tu aumenta o juro, você dá dinheiro para o banco. Só um trouxa vai acreditar que você dá mais dinheiro para o banco, vai diminuir a inflação. Não vai. Aí, claro, quando você aumenta o juro, as pessoas param de comprar, porque a atividade econômica diminui. Aí o outro bandido chega e diz assim, olha, em vez de baixar o juro, porque as pessoas param de comprar, ele diz, não, agora nós vamos diminuir os impostos de tal item, de carro, de isso, daquilo, para agir. E os banqueiros só recebendo. Olha, não é brincadeira não. O que eles dão de dinheiro para o banqueiro, o que eles entregam todo o povo na mão dos banqueiros, o que se paga de taxa bancária aí, isso é um assalto que não existe em outros países. Isso é um assalto à mão armada. O que se faz aí no câmbio é outra iniquidade. O câmbio que deveria ser do governo, aí o governo entregou na mão dos bancos. E os bancos, eles ganham um pedágio tanto na compra quanto na venda. Isso deveria ser feito pelo governo. Aí ele diz assim, não, esses banqueiros aqui são os dealers, né? Usa um nome assim bonito, que significa revendedores. E os caras fazem o que fazem. Aí, todo dia, o câmbio deveria ser do governo. Aí todo dia o governo diz, intervenção no mercado. Aí lança esses swap cambial ou swap cambial reverso, de acordo com o dólar subindo ou descendo. Isso é só para dar dinheiro para os banqueiros. E é lógico que a rede de televisão, essa maior que tem aí, faz parte do esquema. Ela está ali para defender o juro de uma economia, inflação de uma economia indexada. Indexada é que ela, quer queira, quer não, ela vai subir. Então,
eles fazem a própria inflação, transformaram um país como o Brasil, que não existe potencial maior no mundo em termos de riqueza, de clima, de fertilidade da terra, de belezas naturais, transformaram o país numa república de banana, um país como o Brasil com déficit cambial. Isso é um roubo, isso é um assalto. E tem mais. Olha, tudo isso por causa da idolatria, porque se botar um governo de outro partido, vai ser a mesma coisa, porque não vai ter governo bom enquanto tiver um ídolo governando a nação brasileira. E outras coisas que acontecem, a prostituição, né? A prostituição é uma coisa absurda e cada vez mais crescente. Numa das pesquisas que eu fiz, eu até separei, agora eu já não estou nem fazendo mais esse tipo de pesquisa. Eu constatei numa reportagem que 80% das prostitutas da Espanha eram brasileiras. Aqui onde eu moro tem prostíbulo com brasileira. Essa idolatria, o que provoca? Nuvens de pombagira espalhadas no ar da nação brasileira, fazendo isso com as mulheres e transformando elas e os homens em homossexuais, igual a igreja que possui os ídolos, né? A homossexualidade aí no Brasil está num nível de Sodoma e Gomorra, sem contar a criminalidade. De abismar você ler uma notícia do Brasil e você vê os crimes que a própria polícia pratica. Pega as pessoas e mata em tudo quanto é lugar. A polícia, a nação foi transformada numa corja de bandido, principalmente a parte oficial. Juízes corruptos, esse Supremo Tribunal Federal, a metade defende um partido político, a outra metade defende o outro partido político. Eles não estão ali para defender a justiça. Eles são tão corruptos quanto os outros. E também os chefes militares. Por quê? Porque o que se esperaria dos chefes militares? Não, nós vamos resolver, mas esses chefes militares aí do Brasil, eles quebram a munheca. Na minha terra, eu sou pernambucano, a gente diz que quando o cara é frouxo, a gente diz que ele quebra a munheca. Eles quebram a munheca porque um monte de pessoas criticando eles, criticando coisas que se passaram, e eles, né, a gente fala que esses militares que servem no gabinete, eles andam com o cap debaixo do braço e com o cap, eles não, sem o cap não fazem continência. Aí passa um político corrupto desses do mensalão, aí o que eles fazem? Eles fazem assim, a gente diz que isso é continência com o traseiro. Eles ficam abanando o traseiro para esses bandidos corruptos. Não tem vergonha de ver a nação transformada no que é. 2 países eram consagrados ao ídolo. Um era o Haiti, já aconteceu aquilo, tudo que aconteceu lá. O outro é o Brasil. Não adianta. Sem Deus, o Brasil vai caminhar para ser fracionado, para alguma coisa vai acontecer. Eu estou falando isso porque
o pior cego é aquele que não quer ver. Então, tudo isso, esses frutos, são frutos da idolatria. Tem certas coisas que Deus não gosta do pecado, mas tem certas coisas que Deus odeia. Uma delas é a idolatria. Deus odeia a idolatria. Bom, mas nós vamos ter bastante tempo para falar sobre isso, né? Sobre isso tudo, sobre os males que ele vem. Então, nós vamos ler de novo os versículos da Bíblia e vamos analisar cada um deles, né? Porque o que são os 10 mandamentos? Esses são os primeiros mandamentos de Deus. O que são os 10 mandamentos? Deus foi lá no Egito, né? O povo clamou, estava sendo escravo no Egito, os judeus clamaram e Deus falou assim: Moisés, vai lá. Deus escolheu Moisés e enviou Moisés para ir libertar o povo lá no Egito. E como que Moisés conseguiu? Moisés conseguiu porque não foi Moisés que libertou. Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus que fez com que o faraó fosse obrigado a liberar o povo. Foram 10 pragas no Egito, sendo que a última, que originou até a Páscoa dos judeus, né, foi a morte dos primogênitos. Todo primogênito que estava no Egito foi visitado pelo anjo da morte, seja de animal, seja de pessoa, seja de faraó, seja de quem fosse. E todos os primogênitos foram mortos. O filho do faraó foi morto, com exceção daqueles que obedeceram o que Deus falou. Deus mandou que cada família sacrificasse um cordeiro, deu uma série de instruções, não é só sacrificar. Tem uma série de instruções, mas não é o caso agora. Aí pegou o sangue do cordeiro, passou na verga da porta, do lado de fora. Aí quando chegou na hora que o anjo ia passar, o anjo ia olhando. Aonde tinha a marca de sangue, aonde o sangue do cordeiro estava, o anjo passava direto. Aonde não estava, o anjo ia lá e o primogênito, ou seja, o primeiro fruto daquela pessoa era morta. Bom, então Moisés foi lá, tirou o povo, trouxe. O que Deus fez com o povo? Eram quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Fora os judeus, ainda veio pessoas de tudo quanto é lugar que quiseram acompanhar eles. Então, o que aconteceu? Deus levou eles para o outro lado, abriu o Mar Vermelho, passaram, Israel passou, né? Depois o faraó queria ir atrás deles, depois que passou o último judeu, o último dos que estavam saindo do Egito, o mar voltou ao que era e eles ficaram. Deus levou eles para o Monte Sinai e no versículo, acho que é, deixa eu ver aqui, Êxodo 31, versículo 1, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Deus pegou as tábuas
e escreveu os 10 mandamentos nas tábuas com o dedo dele. Escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele. Ele já tinha falado no Monte Sinai. Ele veio por cima da nuvem, Israel todo reunido, ele falou. E ele escreveu com o dedo. Só que quando Moisés recebeu essas tábuas, ele tinha ficado muito tempo lá no Monte Sinai. E aí quando ele chegou, o que o povo tinha feito? Eles pensaram que Moisés tinha morrido, que Moisés tinha sumido, fizeram 2 bezerros de ouro e disseram, esses bezerros aqui é que nos tiraram do Egito. E vamos adorar eles. Isso aí é idolatria. Moisés, quando chegou lá, ele quebrou as tábuas com os 10 mandamentos. Mas depois, no capítulo 34, versículo 1 do mesmo livro de Êxodo, Deus falou para Moisés, olha, vai lá, faz outras tábuas que eu vou escrever as mesmas palavras que eu tinha escrito na primeira tábua que você quebrou. Então, os 10 mandamentos são tão importantes que Deus falou, Deus escreveu com o dedo dele. Deus deu 613 leis para o povo judeu, mas ele só escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos. Foi quebrado. Ele escreveu de novo, com o dedo dele, os 10 mandamentos. E na arca da aliança, que foi feito naquela época, que era onde Deus se manifestava, porque hoje já existe um outro tipo. Nós somos o templo. Naquela época fizeram um tabernáculo, mas Deus se manifestava lá em cima no propiciatório da arca, na tampa. Bom, então, Deus escreveu com o dedo 2 vezes os 10 mandamentos. Né? Isso que nós vamos ler outra vez agora. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus está falando para ele nesse capítulo, onde ele falou e depois escreveu. Ele chegou para o povo e falou, olha, eu te tirei da escravidão no Egito. Eu fiz milagres, eu fiz maravilha. Eu tirei vocês de lá para cumprir as minhas promessas que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó. Né? Nós só podemos alcançar as promessas de Deus se nós formos filhos de Abraão, porque Deus fez promessa a Abraão. E quando nós somos cristãos, quando nós somos de Jesus Cristo, propriedade dele, nós somos filhos de Abraão pela fé, herdeiros das promessas. É a única chance que nós temos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós somos filhos de Abraão. Então, Deus foi lá, o povo estava na escravidão, já estava há mais de 400 anos no Egito, escravo, trabalhando de segunda a segunda,
Tanto é que na própria lei Deus estabeleceu um dia de descanso, que era o sábado. E ele foi lá e disse, olha, sou eu que te tirei de lá, eu te tirei da escravidão, eu te tirei da servidão. Então, quem está com Deus, as pessoas têm uma visão equivocada, pensa que quem é crente, quem é submisso a Jesus Cristo, está na escravidão, não tem vontade própria. Vocês estão, quem pensa assim está redondamente enganado. Só é livre da escravidão quem serve a Jesus Cristo. Olha, eu não troco Jesus Cristo por todo o dinheiro que possa existir no mundo. Todo ele não representa nada diante do meu Deus amado, querido, porque ele é tudo em nossa vida, né? Só quem se entrega a ele pode experimentar isso. Nós não temos moleza, não. Nós temos nossa vida porque o sol bate para todo mundo, crente e ímpio, a chuva também, e os problemas também. Mas com ele nós somos mais do que vencedores. Agora, o cara que tem um monte de dinheiro, que rouba, que se submete à corrupção, que vende a alma dele para o diabo, que vai frequentar um satanismo, que sacrificar a criança, roubar o dinheiro do povo, nunca vai ser feliz. Só a misericórdia de Deus pode alcançar ele, porque não sou eu quem vai julgar quem vai para o céu ou quem não vai. Isso aí eu não posso me salvar, um homem não pode salvar outro, né? Tem muita gente aí confiando num pastor, mas está escrito na Bíblia, um homem não pode se salvar, um homem não pode salvar outro. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele pode nos salvar. Então, Deus foi lá e tirou da servidão. Quando nós não somos de Jesus Cristo, nós somos o quê? Escravos do pecado. O diabo faz uma fortaleza na nossa mente. Quantos homossexuais tem aí praticando o homossexualismo? Vivendo uma vida cheia de vícios, bebe, fuma, cheira droga. Eu fumei 4 maços de cigarro por dia. Era 4 maços de cigarro por dia. E não, aquilo já estava me consumindo e eu não conseguia me libertar. Mas Jesus me libertou assim. E isso já fazem 14 anos, né? Também da bebida, que eu era muito exagerado na bebida, eu bebia todo dia no final das contas, né? Bom, então, você só é livre quando você está nas mãos de Deus. Se você estiver nas mãos de Faraó, Faraó está representando o mal. Está representando a idolatria. Por quê? Porque Deus não faltava lá no Egito, era Ísis, Osíris, tinha Deus de tudo quanto é maneira, Deus com cara de jacaré, Deus com daquele jeito, daquele outro, Deus para tudo, né? Então o povo era escravo, mas com o Deus verdadeiro o povo ficou livre. Deus foi lá e tirou eles da escravidão, mas deu instruções para ele. O versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim.
Isso é uma ordem de Deus. Não terás outros deuses, mesmo porque não existe outros deuses. Só existe um. O único Deus que existe é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, e manifesto também através do seu Filho Jesus Cristo e do Senhor Espírito Santo. Espírito Santo significa o espírito, a atividade intelectual. Quando Deus criou o homem, né, ele criou o homem e ele soprou no nariz do barro lá e o homem se fez alma vivente. O que vive não é o barro. Esse barro aqui não vale nada, ele não vive para nada. O que vive é a alma, porque ela recebeu um espírito. Então, aquele espírito é uma atividade intelectual. O espírito é atividade intelectual, por isso que nós somos inteligentes, por isso que nós fazemos as coisas. Olha, o homem criou avião, televisão, criou a ciência, evolui a passos largos. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito que veio de Deus, aquela atividade intelectual, que nenhum outro animal recebeu. Você vê um macaco criando alguma coisa, manda um macaco fazer uma máquina. Ele não faz porque ele não tem atividade intelectual, ele não tem espírito. O que vive, nós temos corpo, alma e espírito. Isso aqui, ó, não é nada. Nada que tem nesse mundo. Tudo que nós vemos acaba. O que permanece para sempre é aquilo que nós não vemos. Então, quando Adão e Eva estavam no paraíso e que eles caíram em pecado, Eva caiu, mas se ela não transmite o pecado para Adão, Adão não cairia. Ela tinha que transmitir para Adão. Por quê? Porque quem passa o espírito que Adão recebeu, quem vai passando é o homem. Quando o homem tem um filho, a mulher gera o filho, mas o espírito, quem dá, é o homem, né? Então, o que acontece? Aquele espírito caiu, ele é corrompido. É o mesmo espírito. Hoje existem 7 bilhões de pessoas no mundo. O espírito, aquele sopro, se dividiu entre cada uma dessas pessoas. Só existe uma solução para nós. É nós recebermos Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus Cristo, nós entramos no corpo dele. Jesus é o único que ressuscitou. Ninguém que morreu ainda, mesmo salvo, ressuscitou. Então, o que acontece? O nosso abrigo é dentro do corpo dele. Nós vivemos dentro do corpo dele. A alma dos que estão salvos estão dentro do corpo dele. E o que acontece? Ele foi ressuscitado, ele recebeu um novo corpo e recebeu uma atividade intelectual. Qual? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. Está dentro dele, circula nele. Quando a nossa alma entra nele, o Espírito Santo circula também dentro de nós e ele vai transformando a nossa mente na mente de Jesus Cristo, porque o Espírito é o mesmo que estava em Jesus Cristo na época que ele viveu aqui. O Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo está com Jesus. Só com Jesus nós temos o Espírito Santo. Então, o nosso modo de pensar vai sendo transformado.
é aquilo que eles dizem, você agora é uma nova criatura. A velha criatura, o espírito antigo, ele fica adormecido. Ele não pode se manifestar. É por isso que nós temos que estar constantemente, a todo instante, a toda hora, ligado em Jesus Cristo. O que é um Deus? Deus é aquilo que... Deus é o que é adorado. O que é adorado? Se você fazer um pedido a Deus, Deus me cura, Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo, você está adorando a Deus, você reconhecer que Deus fez alguma coisa para você, você está adorando a Deus. Né? Isso é adoração. Então, quando você vai lá para um pedaço de pau, diante de um bicho feio que não fala, que não respira, não anda, fica lá parado, você vai pedir alguma coisa para aquilo, se liga, presta atenção. Pedir alguma coisa para um pedaço de pau, fé, é você pedir para o Deus vivo, Deus verdadeiro, aquele que você não vê, mas você sabe que existe. E você diz, ele vai fazer o que eu preciso. Então, como pode uma pessoa adorar e pedir alguma coisa, um favor, uma estátua não faz nada. Nós também aqui nesse mundo, quando nós morremos, quando nós saímos daqui, nós não podemos voltar para fazer nada. E mesmo que a gente pudesse voltar, a gente não ia fazer nada. Nem o diabo faz nada. Nem o diabo faz nada. O diabo não é de nada. É um trouxa, enganador, ruge igual leão, mas não é de nada. Por quê? Porque ele chega e começa a agir na mente de uma pessoa. É igual ele fez com Jesus. Jesus foi para o deserto, ele foi lá tentar Jesus. Aí ele diz assim, olha, sempre a mesma coisa, comigo você vai se dar bem, você vai ser rico, você vai ser um rei, você no futuro, quando tu for morrer, tu vai para o inferno, mas vai ter um trono lá. Aí o trouxa acredita. Aí vai fazer as obras do diabo, porque o diabo é um espírito. O diabo é uma atividade intelectual do mal. O Espírito Santo é uma atividade intelectual do bem. Se tu tiver com Deus, os teus pensamentos vão ser voltados para o bem. Se você tiver sem Deus, o diabo vai tomar conta da tua vida. Então, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus fala alguma coisa, ele fala já pensando no nosso bem. Deus não precisa de mim nem de ninguém para nada, mas ele nos ama. Nós somos a criatura dele. Depois, em outros programas, nós vamos explicar como Deus fez toda a criação, né? Com uns detalhes que os irmãos vão se ligar. Então, ele falou isso para quê? Para nos livrar de ficar na mão de um espírito mau. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então,
Veja bem, irmãos, a Bíblia fala, Deus fala, a Bíblia é um manual de instrução. Da mesma forma, você compra um carro, vem um manual. Tu tem que fazer aquilo que está ali, porque senão tu vai prejudicar. Se você compra uma televisão, você não leu o manual, ela está lá 110, você liga numa tomada de 220, vai para o brejo. Então, tudo tem as instruções, tem o manual. Deus se revelou e Deus disse como nós temos que proceder. E ele disse, não farás imagem, não farás estátua, não farás ídolo. Uma religião que se diz religião e que muitos perdidos acreditam nela. Olha, vou ser bem sincero, eu não posso julgar não, mas o grupo de risco é grande. Quem vai julgar é Deus, porque Jesus Cristo estava lá na cruz e tinha um cara lá que ninguém, a família dele não acreditava nele, ele não acreditava nele, o povo não acreditava nele, um salteador, e Jesus salvou ele. Então, o que Deus faz, o que Jesus Cristo faz, nós nunca podemos saber o que é, mas ele chega na hora H e resolve. E os que ele quer salvar, ele salva. Os que ele não quiser salvar, ele não salva. Nós não podemos correr esse risco. É a mesma coisa. O cara sai aí na rua praticando atos sexuais sem proteção, ele vai potencializar o risco dele. Ele vai potencializar o risco dele. Então, não farás imagem de nada que exista. Não farás nenhum tipo de imagem. E se uma religião faz uma imagem, ela não está fazendo a vontade de Deus, então ela está de costa para Deus. Por que acontece tanto ato de homossexualismo lá nessa igreja? Por quê? Porque um subproduto da idolatria é o homossexualismo. Vocês podem ver, quase todo pai de santo aí, ou todo é homossexual. Por quê? Porque ele lida com o espiritismo. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 1. É só ler a Bíblia. A Bíblia é um manual perfeito, né? Então, como as pessoas vão seguir uma coisa que contraria o nosso manual, a palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nos criou? Como? Bom, não te encurvarás a elas. Então, aqui está dizendo, não vai fazer estátua e nem vai te encurvar, dobrar, prestar referência a elas, nem as servirás, fazer a vontade, seguir numa procissão atrás. Muita gente aproveita aí no Brasil, feriado de não sei o que, da padroeira, estão tirando vantagem, estão servindo por tabela. É igual fumante. O cara não fuma, mas fica junto dos fumantes. É a mesma coisa. Você pode não... eu não sou idólatra, mas você está tirando proveito de um feriadinho, né? Vai fazer uma viagem e tal. Não te encurvarás a ela, não servirás
a ela não servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. O que é zeloso? Ele toma conta das coisas. Zeloso também é ciumento. Deus é ciumento. Deus, ele quer todo o nosso reconhecimento, todo o nosso amor para ele. É o tal caso, a gente arruma uma namorada, a gente começa a querer conhecer melhor. Então a gente começa a querer ficar perto dela ali e tal, o tempo todo. E isso faz que nasça um sentimento que não é amor, porque um tipo de amor que de repente pode se transformar em ódio não é amor. Isso não é amor. O verdadeiro amor, que é fruto do Senhor Espírito Santo, amor, paz, alegria, etc. Então, ele só vem, só tem, só sente o verdadeiro amor quem nasceu de novo, quem pertence a Jesus Cristo. Senão não sente amor. Tu pensa que sente amor, tu não sente amor se tu não tiver Jesus Cristo. Esse sentimento não é amor. Por quê? Porque você pensa que é amor, mas aí daqui a pouco há um problema e as pessoas passam a se odiar. Então, um amor nunca se transforma em ódio, porque o amor perdoa tudo, o amor não tem nem como descrever o que é amor, é um sentimento supremo, é um sentimento que fez com que Deus se preocupasse tanto conosco que deu o seu Filho para nos salvar. Por quê? Porque Ele nos amou. Isso é amor. E a gente peca e faz um monte de coisa e Ele continua amando. Ele não fica com ódio da gente. Ele nos dá chance. Enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente tiver um segundo de vida aqui, a gente pode se arrepender. Deus é Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aborrecer é abominar, é fazer, é causar horror a Deus. Então, ele está se referindo ao quê? À idolatria, à adoração de deuses falsos, deuses com letra minúscula, deuses que não são deuses, que não são nada. Do lado de uma imagem daquela, fica um demônio ali, parado do lado daquela imagem. Aí o inocente vai lá e faz um pedido. Aí o demônio sai para tentar atender o pedido, para maquiar, para deixar a pessoa em dúvida. Então, o que acontece? O cara que pratica uma maldade dessa natureza, ele está contaminando a família dele, os filhos. Os filhos vão pagar, porque está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus, que Deus visita. Quando um ser pratica a idolatria, ele está fazendo uma maldade, uma abominação perante o Deus verdadeiro. E o que acontece? Ele praticou aquilo, ele decretou uma herança maligna na vida dos seus filhos. Daí vem homossexualidade e mais uma série de coisas que tantas pessoas morrendo de acidente, disso, daquilo outro,
Por quê? Porque é um preço que eles estão pagando por causa da maldade dos pais. Mas tem uma solução. Jesus Cristo está disposto a perdoar todo pecado, porque Ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Tem uma passagem bíblica que Jesus e os seus discípulos passaram num lugar lá do território de Israel chamado Samaria, que era uma região onde os moradores de Samaria não se davam bem com os judeus, porque eles eram judeus também, mas judeus mistos, e tinha havido muito trauma entre eles. E o João falou, olha, eles ofenderam, fizeram isso, aquilo, você quer que a gente ore aí para Deus mandar fogo do céu para consumir eles? Aí o Jesus, cara, eu não vim condenar as pessoas, não, eu vim para salvar o que se havia perdido. Jesus está disposto a salvar o que se perdeu. Ele está aí para isso. Então, e diz aqui também o versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, do mesmo modo, Deus é tão bom que Ele só acompanha com a maldade dos pais 3 a 4 gerações, mas Ele faz misericórdia aos milhares a quem ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos, porque quem ama Ele faz o que Ele quer. Se tu tem uma namorada que você acha que ama ela, o que ela quiser você faz. Se você não fizer, é que nem aquilo que você pensa que é amor existe. Então, o que acontece? Quando a gente faz o mal, quem pratica o mal, principalmente nós estamos falando da idolatria. Quem pratica isso está acarretando uma maldade para si e para os seus descendentes. Mas quem não pratica está acarretando o favor de Deus, milhares de favores, milhares, muitos milhares, uma restauração, uma paz. Não existe nada melhor do que a paz que vem de Deus, a paz do Senhor em nossas vidas. Bom, era isso que eu ia falar hoje, né? E eu tenho um convite para todos aqueles que assistirem esse vídeo. Vamos, gente, vamos nos unir, vamos formar um grande exército. Eu tenho certeza que Deus vai despertar muitos guerreiros, muitos Gideões, muitos Jefté, muitos Moisés, muitos Josué e Caleb nesse Brasil, para nós iniciarmos essa obra que, se não for concluída agora por nós ou por outros, ela no futuro vai ser concluída, porque se eu estou aqui falando isso, é porque Deus quer, é porque esse sentimento foi colocado dentro de mim por Ele. Ele quer. E se Ele quer, se eu não fizer, outros vão fazer. E quantos forem necessários, Ele vai levantar. E a idolatria, esses santos de pedra, de barro, isso tudo vai cair. Isso tudo vai cair. Então, vamos nos unir,
vamos colocar esse pensamento, vamos orar nesse sentido. Eu aproveito também esta oportunidade para todos quantos estiverem ouvindo. Se não tem o Senhor Jesus Cristo, recebe Ele agora. É só você botar na sua mente e você crer que Ele morreu na cruz do Calvário, mas Deus ressuscitou Ele dos mortos. Ele está vivo. Se você crê que Deus ressuscitou Ele de todo o teu coração, porque é impossível o diabo matar Ele. Se o diabo matasse Ele 1000 vezes, Ele ressuscitaria 1000 vezes, porque o diabo não pode matar quem não cometeu pecado. O diabo entrou no mundo, a morte entrou no mundo para matar todos que pecassem. Quem pecou, o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. Então, se o diabo matou ele, Deus ressuscita, porque o diabo não pode matar um inocente. Por isso, o diabo já está condenado. E se você falar de boca aí, onde você estiver, Jesus Cristo, eu te quero como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Isso hoje, daqui a um mês, daqui a um ano, aonde esse vídeo circular, você pode fazer isso, porque quem vai te salvar não sou eu, é Jesus Cristo que vai salvar. Ele vai salvar quantos crerem que Jesus é Filho de Deus e ressuscitou do morto. Está vivo. Quantos creem nisso? Porque nós temos que crer, nós vamos entrar dentro dele, e isso, nós não vamos entrar dentro de algo que não existe. Ele está vivo, ele tem corpo, ele ressuscitou dos mortos, e ele é o Filho do Deus Altíssimo. E se eu abrir a boca e disser, Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, só isso, de todo o teu coração. Nós vamos orar. Se você depois quiser, se não fizer agora, você volta a fita e faz isso. Entrega a tua vida nas mãos dele. Tu vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Então, nós vamos orar em prol de todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. Se alguém também que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, diz Jesus, perdoa, eu quero me reconciliar contigo, te receber novamente, te amar, eu quero ser teu. E ele vai fazer a obra, porque ele nos ensinou que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, e ele não vai falar algo que ele não pratique. Então vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e Pai, meu Deus, graça te dou, Senhor, por esse trabalho, pela tua palavra, Senhor, por este vídeo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a Ti, Senhor, aonde quer que esteja, Senhor, essa pessoa que Te aceitou como único e suficiente Salvador, também essa pessoa que quer se reconciliar perante a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, recebe eles no Teu reino, no Teu coração. Meu Deus, perdoa os pecados, porque todos nós somos pecadores. Perdoa os pecados, lava eles, Senhor, com Teu sangue. Meu Deus, bota eles de vestes brancas, meu Pai. Quebra toda a maldição, toda a cadeia maligna que veio sobre essa vida, Senhor, desde os tempos antes dele nascer.
meu Deus, a herança, meu Deus, que seja jogada por terra, Senhor, a idolatria, tudo, todo mal praticado, Senhor, seja neutralizado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, bota esse nome, o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro, Senhor, registra ele, meu Pai, nesse livro sagrado, Senhor, que o Senhor vai tirar os selos no teu dia, meu Pai, e o nome dele estará lá presente. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, faz dele uma nova criatura, enche ele do teu espírito, Senhor. Meu Deus, que seja mais um guerreiro a pelejar por ti, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu te peço, te agradeço e elevo esta oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Olha só, irmãos, esse vídeo, aonde quer que você o encontre, você pode reproduzir à vontade, você distribui, dá para quem você quiser, indica. O importante é que ele seja visto por muitas pessoas, esse e todos os outros. O tempo que você assistir esse vídeo não será uma perda de tempo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço mais uma vez por esta oportunidade. Despede todo esse povo que está assistindo, Senhor. Meu Deus, guarda cada um deles aonde quer que estejam, meu Pai. Livra do mal, livra do espírito maligno que quer perturbar essas vidas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu entrego cada um deles em tuas mãos, meu Pai. Sê com eles, meu Deus, dá a vitória, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço também por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, porque todos que entram dentro de Cristo têm o mesmo Espírito e o mesmo pensamento. O mesmo pensamento é que é a comunhão. A comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Amém. A paz do Senhor para todos e muito obrigado.